Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Guia do Soccer League. Nesse vídeo você aprenderá tudo sobre o nosso projeto, incluindo como jogar e participar dele. Afinal, o que é Soccer League? Soccer League é um servidor dedicado somente a futebol, portando um minigame único criado por mim ao longo de 4 anos de gradativo desenvolvimento. Tudo começou em 2014, quando eu descobri um mecanismo de plugin muito compatível com o conceito de futebol. Em 2015, começamos os campeonatos do Soccer League, com uma variedade de estádios e times participando. De lá pra cá, foram 7 competições, a 8ª se aproxima, e você pode muito bem estar presente nela. Antes de tudo, façamos um tour pelo servidor. Entrando pela primeira vez, registre-se com o comando /register. Você irá nascer do lado do estádio do Borussia Dortmund, o primeiro estádio que existiu no nosso servidor. Nas laterais, será possível observar de um lado um painel com o nome do torneio atual e do outro uma pressure plate para instalar a nossa Resource Pack. Mais para frente, você verá uma sala de portais com hologramas e uma estação de metrô. Parece loucura, mas ela é bastante sugestiva. Com /subway, você será transportado para um mapa em miniatura de todo o nosso servidor, com marcadores em cada uma das estações presentes. Clique com o botão direito para ser colocado no metrô destinado ao ponto escolhido. Ainda do lado do metrô, temos alguns botões um pouco antes da descida com certas utilidades. O primeiro enviará o link desse canal no YouTube, caso você tenha o desejo de assistir aos jogos de campeonatos anteriores. O segundo e o terceiro são para modo de jogo. O Adventure esconde as marcações de bloco, impedindo-o de quebrar. No Survival você tem acesso, porém, todas as áreas são protegidas. A diferença é para quem não quer se distrair e para quem quer medir uma distância em blocos, por exemplo. Os dois podem ser usados em partidas e não conferem nenhuma vantagem ou desvantagem in-game em comparação com o outro. O quarto é o link para o nosso Discord. Sinta-se livre para copiar e enviar para os seus amigos. O link não expira. O último botão é para caso não haja nenhum ADM ou staff online. Se você estiver treinando e perceber que há muitas bolas fora do campo ou fora de utilidade, aperte. Uma outra estrutura presente no servidor é o Shopping. Lá você tem acesso às lojas de skins e chuteiras, por exemplo. Todos os produtos podem ser comprados com o dinheiro do server adquirido em jogos e campeonatos. Esses cosméticos são garantidos por VIPs que ainda serão anunciados. Mas Chico, eu ainda não sei como jogar, como vou participar? Ok, vamos por partes. Primeiro, entre no nosso Discord para não ficar por fora de nenhuma mudança ou novo regulamento. Você poderá silenciar o servidor se achar necessário, até porque iremos usar o @everyone em caso de urgência. Nele, você ainda terá acesso aos chats de recrutamento para times novos, canais de áudios exclusivos para cada um e muito mais. Segundo, instale a textura do servidor. Você não terá de abrir mão de nada. A textura repõe apenas o indispensável para o nosso minigame, o que significa dizer 141 KB. Só para você ter uma noção, uma dimensão do quão pequena a textura é, daria um exemplo do espaço ocupado por ela. Se você tivesse um notebook de segunda mão de 2011 da Positivo, essa textura ocuparia 0,0000275% do seu espaço. O download é hospedado no Mediafire, site de nuvem 100% seguro de vírus, então fique tranquilo. Agora vamos começar o guia de como jogar. Cada time possui 4 jogadores, sendo um deles opcionalmente um goleiro NPC. Desse modo, os jogadores em campo decidem como se organizar. Geralmente, a montagem é feita em defesa, meio-campo e ataque. Como o número de jogadores é limitado, talvez seja melhor se organizar em apenas defesa e ataque, não é? Existem 2 modos, o modo Unranked e o modo Torneio, cada um com suas peculiaridades. No primeiro, a parede não tem fim, ou seja, a bola não sairá de jogo enquanto não houver gol. Os times são definidos automaticamente, assim como todo o restante do jogo. A partida dura 5 minutos e, como já sugere o nome, não registra pontuações de ranking. Já o modo torneio diz respeito às competições. Nelas, você monta seu time, escolhe um estádio e luta pelo título. Existem regras de equilíbrio, como é o caso das cabeças de chave.
em que não se pode possuir mais 2 jogadores do top 10 na mesma equipe. Outra diferença está na duração das partidas, bem mais longas com 2 tempos de 10 minutos cada. Além disso, a parede possui apenas 4 blocos de altura. Quando sai, ocorrerão laterais e escanteios. É permitido marcar gols de lateral, como se fosse uma cobrança de falta. Essa partida só é feita sob tutela de um staff, pois não é automática. Antes da partida começar, discuta como cada jogador irá atuar na equipe, para você também entender a sua obrigação. Agora, vamos com os controles desse módulo. O botão esquerdo funciona para toque horizontal, o direito funciona para vertical. Se você apertar os dois ao mesmo tempo, fará com que a bola se mexa intensamente nas 2 proporções. Correr também é uma maneira de alterar esses toques. Se você correr um pouco antes de tocar na bola com o botão esquerdo, ela pegará mais impulsão. O mesmo vale para o chutão de esquerda e direito. Para não perder nenhuma disputa corrida pela bola facilmente, mantenha seu dedo sempre apertando a tecla de correr e também o botão de pular. Quando perder a bola, volte para proteger o seu gol. Quanto mais rápido você voltar, mais eficiente sua recomposição será. Sempre corra em direção ao seu gol e não em direção ao adversário com a bola, porque o objetivo é proteger a meta e não de ter a bola. Em caso de bola nas costas enquanto você estiver no seu campo, tome bastante cuidado. Em modo torneio, chutar a bola para qualquer lado pode ser perigoso, pois entregar lateral e escanteio gratuitamente é oferecer oportunidades de gol ao adversário. Desse modo, recomenda-se 2 alternativas. A primeira consiste em levar a bola até a linha de fundo e depois tentar sair jogando. Já a segunda é realizar um movimento de virar e chutar. Já recomendo cautela nesse caso, uma vez que o adversário não pode estar tão próximo. Assim, você precisará de uma certa noção de movimento dos seus rivais. Um toque completamente indispensável para ter efetividade no jogo é o chamado finesse. Ele serve para basicamente tudo, chute, passe e até drible, que é um movimento avançado. Para executar, aperte a tecla de correr instantes antes de tocar na bola. Feito isso, aperte o botão direito e logo depois o esquerdo. Vamos falar agora sobre dribles em geral. Na maioria das situações, a parede poderá ser aproveitada. Cada movimento na parede produz um resultado diferente, ou seja, é só saber qual aplicar e como, para assim driblar o oponente. Existem outros sem o auxílio das bordas, como por exemplo o manuseio do botão direito e a virada com a bola, como já mostrado no capítulo de defesa. Então é isso, pessoal. Eu acho que já expliquei tudo para vocês sobre o torneio. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Caso tenham alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou responder com toda a calma do mundo, com todo o prazer. O campeonato está programado para começar no dia 1º de junho. Eu estou gravando esse vídeo aqui no meio desse mês de maio. E é isso. Obrigado a todos. Uma boa participação no campeonato. Espero que vocês tenham gostado do servidor, gostado do projeto. E eu fico por aqui. Até mais!